esse ouvir da palavra exige uma condição de sermos, de ser gerada uma fé, a ponto de eu ser encarado como uma criança. A fé veio de tal forma que eu passei a crer. A palavra que foi pregada, ou a palavra que é pregada, ela vem com uma autoridade da parte de Deus para encher o nosso coração. Se eu não me permito, durante a palavra, ouvi-la e crer, a ponto de romper toda a voz que tem tentado perturbar meu coração, se eu não atingir esse nível, eu não sei ainda o que é fé. E o ponto de Romanos 10:17 não foi alcançado. Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz que a fé veio o quê? Pelo ouvir. E ouvir de quê? A palavra de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: nesse momento eu vou ouvir a palavra. Amém? Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Cadê aquele livro? Está engasgado. Mateus 26 e o verso 42. Mateus 26, 42. Jesus aqui está nos seus últimos momentos de vida humana. Ele está no Getsemane. E a segunda vez ele ora, externando essa angústia. Ele estava vivendo uma angústia profunda, uma angústia que só a ciência consegue explicar o grau de intensidade dessa angústia. Veja, porque a Bíblia menciona que ele, por causa disso, ele emite suor, sai da sua pele gotas de sangue. Então só a ciência para explicar o nível de angústia. Aqui vamos fazer uma arte. O nível de angústia que levou o coração de Jesus. Porque na segunda vez, versículo 42 do capítulo 26 de Mateus diz assim: retirando-se mais uma vez, orou ao Pai, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. No versículo 39, que foi a primeira vez que ele orou dessa forma, a Bíblia diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o interessante, voltando para o versículo 42, ele faz essa mesma declaração. Retirando-se mais uma vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A declaração é a mesma: se depender de mim, este cálice passa. Se depender de mim, não vai. E aí, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente imagina que a nossa vida, ela deve ter uma força no nosso coração que nos mova para o nosso futuro. Uma pessoa que perde a possibilidade de imaginar o futuro é uma pessoa que
basta uma situação mais simples possível, que ela será rapidamente acometida por depressão e por doenças psíquicas que hoje a gente tem visto por aí. A esperança de um futuro desenhado em nosso coração é quem nos dá o ânimo para continuar vivendo, para continuar lutando, para continuar investindo. E é como entender o seu futuro, como ter a certeza do que Deus quer para você. Será que hoje, olhando para a nossa vida rapidamente, será que nós conseguimos visualizar como serão os nossos próximos, ou como estará a nossa vida daqui a 5 anos? Como estará a nossa vida daqui a 10 anos? Ou como estará a nossa vida daqui a 15 anos? Hoje, com essa palavra, eu sinto no meu coração que o Senhor Ele deseja mexer com esse assunto da nossa vida, com esse assunto que nós podemos caracterizar por destino. Olha para o teu irmão e pergunta assim para ele rapidamente: você tem noção do teu destino? Será que nós podemos olhar para tudo aquilo que estamos construindo hoje e imaginar o que é que Deus tem preparado para nós? Filhos, todas as religiões, elas têm uma interpretação acerca desse assunto. Por exemplo, algumas podem dizer acerca de destino que tudo que tem que ser, será. Alguns dizem que não tem como eu fugir do meu destino. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Tudo que tiver que ser, será. Alguns podem concluir dizendo assim: essa família é assim mesmo, não tem o que alterar. Podem tentar modificar, podem tentar fazer com que alguma coisa nova aconteça, mas por não ver nada mudando, nem ter expectativa, nem ver ninguém se projetando, ninguém sonhando, ninguém elaborando nada, alguns podem dizer: não adianta, está escrito. A falta de visão no futuro, pela falta de visão do destino. Então as religiões, elas têm estas expressões que muitas das vezes são expressões deterministas. Olha, o que tem que ser, será. Vai ser assim. Está escrito que tem que ser assim. E quando a gente olha para esse texto, mais ou menos, nós vemos que na ótica de Jesus, o determinismo, ele perde a lógica, pois em Cristo todas as coisas são planejadas. Nada do que foi determinado para que Jesus vivesse foi algo que o determinismo alcançou. Estava pronto para ser assim, tem que ser assim. Você pode me perguntar: pastor, mas não existe a onisciência de Deus? Eu vou dizer a você: existe a onisciência, existe o poder da decisão que eu tenho. Eu não posso observar as derrotas da minha vida, as tristezas da minha vida, perder as minhas expectativas de futuro próspero, de futuro abençoador, e por causa dessa expectativa que é roubada do nosso coração todo dia, todo instante, eu caí no laço dessas expressões que foram destruídas por Jesus. Porque, repito, na ótica de Jesus, o determinismo perde a lógica. Na ótica de Jesus, não é o que tem que ser, será. Na ótica de Jesus, não é será assim. Na ótica de Jesus, não é essa família sempre será assim. Na ótica de Jesus, não é assim. O nosso futuro, ele não está escrito. O nosso futuro está desenhado. O nosso futuro está projetado. Mas a
possibilidade de eu não trilhar o que Deus determinou para que eu vivesse, ela é muito grande. Ontem nós estávamos aqui dando uma palavra para a liderança da igreja, e o Senhor nos deu uma palavra, um entendimento, perdão, nos dizendo que tudo aquilo que nós vamos viver em Deus deve passar por Romanos 12:2. Tudo que Deus preparou para mim como pessoa, tudo que Deus preparou para mim como ministro, tudo que Deus preparou para mim como homem, deve passar por Romanos 12:2, que está escrito: no demais, irmãos, Deus. Eu não quero errar. Romanos 12:2. Não, obrigado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que entender que o que Deus preparou para nós é algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo muito forte. Porém, as nossas decisões, elas podem fazer com que, através da minha mentalidade, eu não consiga enxergar o que realmente Deus quer para mim, e eu pare naquilo que a sociedade determina para eu ser. Um exemplo: eu pastorei uma igreja num local muito rico. Num local muito rico. Rico, existem muitas pessoas que têm uma índole muito boa nesse lugar. Existem pessoas de família nesse lugar. Existem pessoas de princípios nesse lugar. E essas pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem sonhar o que Deus quer que elas sonhem, porque a mente delas está presa na condição social que ela convive. E aí a gente pega de 100 jovens de uma comunidade carente, a gente pega 100 jovens de uma comunidade carente, e nós vemos que, infelizmente, menos de 10% consegue ter uma visão para romper com seus limites, enfrentar uma faculdade e ser um profissional liberal no futuro. Nós pegamos 100 jovens e concluímos que menos de 10% conseguem romper com a sua mentalidade atual e presente e se adaptar a uma sociedade sendo um empreendedor para ser um futuro empresário de sucesso para a sua família e para a sociedade. Então a gente vê que todo o crescimento que nós temos passa por Romanos 12:2. Tudo aquilo que Deus preparou para nós só será alcançado se rompermos com o nosso entendimento acerca deste mundo. Enxergar que Deus quer para mim além daquilo que faz parte da minha realidade. Provérbios 23:7. Salomão diz que assim como a mente do homem imagina, assim ele é. Então você vê que a pessoa pode morar numa comunidade carente, ela pode ser de família socialmente falando humilde, mas na mente dele e na mente dela, ela não simplesmente projetar ser alguém de sucesso, não simplesmente projetar ser alguém de êxito, mas se colocar na direção para ser alguém de êxito, pagar o preço pelo seu sonho, pagar o preço pelos seus projetos, sabendo que Deus, na sua palavra, Ele já aponta para corações assim, dizendo: filho, filha, você tem o meu sim e o meu amém. Posso ver amém? Amém. Então nós vemos, olhando por exemplo, abra a tua Bíblia aí, em Jeremias capítulo 29,
Jeremias capítulo 29 e o verso 11. Jeremias 29, 11 diz assim. Todos acharam? Diz assim: pois eu bem sei os planos, ou no hebraico essa palavra para planos, ela é caracterizada por projetos. Então, pois eu bem sei os planos, pois eu bem sei os projetos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em outra tradução, para vos dar o fim que desejais. Então a gente vê aqui, olhando para esse texto, que Deus, Ele faz planos para os seus filhos. Deus, Ele tem planos para você. Deus tem planos para mim. Agora, como pais e mães que somos aqui, nós entendemos que muitas das vezes nós fazemos planos para os nossos filhos. E quando nós fazemos planos para os nossos filhos, nenhum de nós pode garantir que o plano que eu fiz para o meu filho, ele vai querer seguir. Eu posso preparar o meu filho para uma faculdade, eu posso me organizar financeiramente falando, para colocar meu filho numa faculdade, eu posso pagar cursos para ele determinar, para ele ser alguém, para ele poder ter um nome, para ele poder ser alguém próspero, e no meio do caminho, ele pode se envolver com a distração e abandonar o sonho. Ele pode até, enquanto está debaixo do meu teto, enquanto está morando com os pais, ele pode estar ali, ele pode viver, ele pode sonhar o sonho do pai ou da mãe, mas na hora que chegar a sua maioridade, ele pode dizer: pai, mãe, eu sou alguém maior de idade, eu preciso escolher os meus planos. Por mais que o plano que o pai e a mãe estejam fazendo sejam melhores do que os dele, mas nenhum pai nem uma mãe pode garantir que o seu filho, que o que ele projetou para o seu filho, realmente vai acontecer. Então nós podemos olhar por esse lado e entender que os nossos planos são como lápis que desenha, mas as nossas decisões podem ser como borracha que apaga. Vou repetir: os nossos sonhos são como lápis que desenha, mas as nossas decisões podem ser como borracha que apaga. E aí eu quero dizer, olhando para Jeremias 29, 11, que Deus tem o lápis, mas o homem tem a borracha. Então a conspiração divina, ela sempre será ao nosso favor. O que Deus deseja para mim e para você, sempre vai contribuir na nossa direção, sempre vai querer o melhor para nós, desejando nos conduzir ao êxito. Agora, porém, de vez em quando, nós apagamos uma parte do plano com as nossas próprias decisões. Apagamos esses planos com uma decisão, apagamos esses planos com uma companhia, apagamos esses planos com o ambiente que frequentamos, apagamos esses planos com os sites que nós costumamos frequentar, apagamos esses planos com aquilo que o nosso coração deseja alimentar, e que nós não atinamos que somos filhos e servos de Deus, e muitas das vezes a gente anda por essas trilhas e a gente começa a apagar os planos que Deus começou a fazer para nós. Então, eu gostaria nessa noite de falar um pouco sobre a vida desse homem fantástico chamado Yeshua, desse homem fantástico chamado Jesus. Ele tinha um destino, filhos. O destino de Jesus era morrer na cruz. Desde Gênesis, as profecias apontavam que a vida de Jesus seria, ministerialmente falando, curta, e que ele morreria pagando preço por uma geração ou pela humanidade. A gente vê nós vemos, por exemplo,
Sua trajetória, ela estava projetada. A trajetória de Jesus estava profetizada. Isaías, 500 anos antes, já descrevia todo o processo de Jesus. Estava tudo certo. Escute bem, estava tudo certo, estava tudo dando o correto, funcionando os planos de Deus, cada ponto no seu ponto, até chegar Mateus capítulo 26 e o versículo 42. Até chegar Mateus 26, 42. Quando Jesus diz o seguinte, Mateus 26, 42. Quando ele diz o seguinte: retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Se possível, vamos usar a primeira expressão: passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então nós vemos que todo o plano de Deus na vida de Jesus estava se cumprindo. O projeto que Deus tinha colocado na vida do seu filho Jesus estava se cumprindo, até chegar a hora que Jesus, com uma expressão, mostra que ele poderia colocar tudo a perder como homem. Então esse texto aqui de Mateus 26, 42, ele destrói completamente o conceito do determinismo. Jesus mostra aqui com essa expressão que ele diz: olha, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, tira de mim esse sofrimento, tira de mim essa angústia. Alguém que sabia que estava a poucas horas da sua morte, de repente o seu lado humano grita, e no seu lado humano ele diz: Senhor, tira de mim este cálice. Um exemplo: minha vida está ruim, mas era para ser assim mesmo. Não, tem alguma coisa errada aí. Não, tá muita coisa ruim acontecendo comigo, mas está dentro do projeto. Filhos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só precisamos aprender a fazer leitura daquilo que acontece conosco. Porque tem situações na vida da gente que o nome dessas situações difíceis são retaliações. O que é uma retaliação, pastor? Uma retaliação é quando eu quero fazer algo na direção de Deus, mas a minha vida está cheia de brecha. Se a minha vida está cheia de brecha, cheia de porta aberta, cheia de situação e circunstância, olha, eu vou me posicionar em Deus, o pau vai cantar e eu não posso abrir a minha boca para dizer: tinha que ser assim. Existem situações que são situações de colisão, situação de que você está bem com Deus, situação de que você está sonhando os sonhos de Deus, e quando você diz no teu coração: meu Deus, eu vou alcançar o que o Senhor projetou para a minha vida, para que eu alcançasse. De repente, as coisas se fecham diante de você, mas não com o princípio da retaliação. Se fecham diante de você para provar a tua decisão, se de fato você está firme no objetivo que você quer. Então eu tenho que entender que saber fazer leitura daquilo que acontece comigo me amadurece, me dá visão, para que eu possa entender o que é que a minha decisão contribui, ou retarda, ou destrói o que Deus preparou para mim. Porque se eu decido algo e a guerra vem, eu posso decidir permanecer firme e que seja feita a tua vontade. Mas pode acontecer situações que vêm sobre mim e eu, sem saber fazer leitura, começo a abortar os planos, abortar os projetos. Aí eu caio na filosofia do diabo, dizendo: eu tinha que ser assim, nasci para ser assim, meus pais foram assim e eu não posso fugir do meu destino. Ei, tem coisa errada aí, filho. Levanta a tua mão direita e receba. O destino que Deus separou para você é um destino de êxito, onde da tua boca toda hora, como instante, saia: glória a Deus, glória a Deus,
experiências que Deus vai estar liberando. E com isso eu vou estar crescendo na minha fé. Posso ouvir amém? Amém. Então a verdade é que para o bem ou para o mal, eu não sei como é que você vai ouvir o que eu vou te dizer agora. Para o bem ou para o mal, tudo pode mudar hoje. Amém. Tudo pode mudar hoje. Hoje você pode mudar o teu futuro para algo que você jamais sonhou. É por isso que quando nós falamos no início do culto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, esse texto se aplica a todos, porque tem gente que ouve a palavra, mas não ouve como uma criança. Tem gente que ouve uma palavra, mas a situação e a circunstância está tão pesada na sua direção que a pessoa somente ouve a palavra, mas não se permite ser ministrado. Não permite com que o poder da palavra pregada entre no seu coração, destrua toda a armadilha do diabo e reconstrua sonhos novos. E é justamente aqui onde eu posso mudar completamente o meu futuro para o bem ou para o mal. Você vê que em Mateus 26, 42, vamos ler mais uma vez, a Bíblia fala: retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, na verdade eu não quero beber, tira de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Então você vê, faltava uma média de 12 horas para a crucificação. Um tormento muito grande na vida desse homem. Um tormento terrível saber que ia morrer a poucas horas. Todos, eu acredito nisso. Todos nós iremos morrer um dia. Mas nós temos que entender que essa decisão do futuro, ela cabe diretamente à forma como nós enxergamos o reino. Então veja só, quer ver acabar com a nossa noite? Ou quer ver acabar com a tua noite? Você sair daqui com uma palavra de Deus, dizendo assim: se prepare, porque amanhã você vai morrer às 14 horas. Tem algum profeta aqui? Olha para o teu irmão e sorri. Eu estava pensando que ia mandar esse profeta falar mal, né? Olha para o teu irmão e sorri. Já imaginou você receber uma palavra profética? Te prepara, porque amanhã você vai morrer às 14 horas. Filhos, olha, eu conheço pessoas que somente porque foram no médico, escute bem, somente porque foram no médico e o médico deu um diagnóstico que a situação que ela está enfrentando em saúde tem que operar, somente porque ouviu tem que operar, já saiu passando mal, faltando ar. Claro que não tem ninguém aqui, é que só tem gente forte. Só tem gente forte aqui. Mas eu conheço pessoas que só porque ouviram que vão operar, já começaram a passar mal. Se pudesse dar uma anestesia, que a pessoa pudesse olhar tudo, que tem a hack. Mas não, mas o que você vai enfrentar é uma cirurgia que precisa, né? Por exemplo, eu fui fazer um diagnóstico de pregas vocais, e eu lembro que na época o meu torrino ele disse que eu tinha um nódulo na prega vocal, e que esse nódulo na prega vocal era um nódulo que tinha que ser extraído com cirurgia, intervenção cirúrgica. Eu digo, ok. Ele disse, não, meu filho, tranquilo, a cirurgia é simples, é rápida. Ele disse, você vai receber uma anestesia geral. Eu digo, geral? Mas não é rápido, é um negocinho pequeno, mas só que vai ter que deslocar o maxilar. Desloca o maxilar para que os médicos possam ter acesso com a peça cirúrgica. E é uma área que eu não posso estar acordado para não me agoniar. Foi eu que já saí da sala me agoniando. Já saí da sala agoniando, Senhor, faz a obra. Faz a obra. Quer dizer, imagine você ouvir, não, mas eu sou uma pessoa forte.
Ok? Imagine você ouvir: amanhã você vai morrer às 14 horas. Então Jesus, ele não se angustiou somente por saber da morte, mas ele se angustiou pelo peso da injustiça da humanidade que estava sobre ele. Ele sabia que estava cumprindo, preste atenção, ele sabia que estava cumprindo um propósito da parte de Deus na direção do homem. Jesus sabia. Então, vivendo um momento, ele começou a viver um momento que talvez, por ser o Filho de Deus, ele pensasse que não precisaria passar. Porque você sabe que Jesus, ele era 100% Deus, mas também era o quê? 100% homem. Então vamos imaginar que Jesus, ele sabia do processo, mas por imaginar que era o Filho de Deus, imaginasse, sei lá, que como homem ele não precisasse passar por aquilo. Ele sabia que estalar os dedos poderiam trazer legiões de anjos. Ele sabia aquilo que Deus falou para ele no batismo: este é o meu Filho amado, em quem me alegro de fazer a sua vontade. Então ele sabia tudo isso. Porém o fato ou o pensamento de ter que padecer uma cruz aguçou o seu lado humano. E aí a gente vê que na vida, por mais angustiante que tenha sido a nossa situação, pelo menos eu não conheço ninguém que até agora suou sangue. Alguém que já suou sangue? Então, por pior que tenha sido o processo da nossa vida, aqui, eu não conheço ninguém que suou sangue. Para suar sangue, tem que haver um comando cerebral de desespero. Para suar sangue, o homem tem que ter um comando cerebral de angústia extremamente forte. E esse tipo de angústia, Jesus viveu. Esse tipo de pavor, de pânico, Jesus viveu. Porque a Bíblia fala que ele suou sangue. Por isso, por esse motivo, é muito raro socorrer alguém de sua sangue. Jesus viveu esse estágio de angústia com um único motivo: para que quando alguém encontrasse, fosse encontrado em seu quarto, clamando por ele, por conta de uma angústia e de um desespero, ele pudesse socorrer. Vou repetir para você entender bem. Jesus decidiu viver esse tipo de angústia e de sofrimento por um único motivo. Ele sabia que o seu sacrifício iria alcançar um coração angustiado que viesse buscá-lo depois daquela hora da sua morte. Hoje nós estamos aqui. Quando você começa, por algum motivo que seja, alguma situação ou circunstância que venha, você começa a viver aquela angústia e clama ao Senhor, ele veio em teu socorro. Você crê nisso? Ele veio no socorro. Então Jesus, ele visava isso. Então ele visava poder socorrer a cada um de nós, apresentando a sua experiência de morte, a sua experiência de sofrimento. Você vai querer contar qualquer dor na sua oração, qualquer dor que você tem enfrentado, e ele vai colocar a mão no teu ombro e vai dizer para você pela fé: filho, eu sei o que é isso. Eu entendo esse nível de angústia. Cravaram pregos nas minhas mãos e nos meus pés. Então a angústia, ela estava tão forte que ele vai tentar mudar o seu destino como homem. A angústia que Jesus viveu naquela hora, ela estava tão forte que por uma fração de segundos ele tenta mudar o seu destino. Quando ele diz assim: se depender de mim, afasta esse cálice. Se for por mim, Senhor, afasta esse cálice. A situação está delicada.
a situação está muito angustiante. Por mim, afasta esse cálice. 33 anos, realizando a vontade do Pai, milagres, prodígios, maravilhas, mas era para ser como eu e você, pessoas que fossem levadas ao ápice do seu sofrimento. Então, na maioria das vezes, nós seremos instruídos a desistir do destino que Deus projetou para nós. Quantos de nós aqui não tivemos sonhos e que por causa da situação e da circunstância, humanamente falando até, nós dissemos para nós: não vai dar, não tem condições, não dá, e passou aquela etapa. E eu não posso dizer que aquela etapa, por mais que financeiramente, socialmente, familiarmente, seja qual for o motivo, por mais que aquela etapa não tenha dado para mim, na real, eu não posso dizer que não foi Deus quem projetou. Eu posso declarar que para aquele tempo, a porta se abriu, mas eu não criei no nível da porta que Deus abriu. Então Deus, Ele nos dá oportunidades. Na maioria das vezes, nós, literalmente, filhos, nós seremos convidados a desistir. Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar projetos, que a vida vai se encarregar de te convidar a desistir. E aí a gente vê que Jesus, como homem, não foi diferente. Jesus tinha projetos, Jesus tinha sonhos, Jesus tinha experiência dos milagres, sinais e maravilhas, mas na hora que estava perto de se consolidar, Ele disse: Pai, se possível for, tira de mim este cálice. Para mim, parou. Para mim já deu. E como homem, Ele estava a um passo de mudar o seu destino. Queridos, chega uma hora que parece que é muito difícil, e jogar a toalha para o alto e dizer acabou, parece ser a melhor saída. E aí eu quero te dizer, usando um pedaço da palavra do domingo, Deus só espera que você ore. Filho, essa porta que se abriu, fui eu para você. Fui eu. E aí, se nós não chegarmos assim, nós vamos olhar para a situação e para a circunstância, vamos olhar para a porta, vamos olhar para a situação e para a circunstância, vamos olhar para a oportunidade e vamos concluir: não vai dar, porque a vida vai nos convidar o quê? A desistir. Eu quero, isso é frase até para você anotar, porque a tua vitória está justamente a um passo da tua dor. A tua vitória está a um passo da tua angústia. Vou repetir bem pausadamente, para colar no teu coração. A tua vitória está justamente a um passo depois da tua dor, depois da tua angústia. Você crê nisso? Agora, quando chega na hora da angústia, nós somos convidados a desistir. Quando chega na hora que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê quem nos socorra, nós somos convidados a desistir. Quando nós vemos a oportunidade chegando, a gente olha para o nosso bolso, a gente olha para as nossas condições reais, nós somos o quê? Convidados a desistir. E aí, filhos, quando nós entendermos que a nossa vitória, ela está justamente a um passo depois daquela situação, depois daquela circunstância, se nós entendemos assim, eu quero te dizer que quando você decidir vencer esse estágio, é que você vai conseguir seguir rumo ao teu destino profético. Quando eu conseguir vencer, meu Deus, tanta coisa desenhada na nossa direção. Tanta coisa desenhada na nossa vida. E quando a gente está perto do sonho,
acontece uma bomba. Quando a gente está perto do sonho, acontece uma situação, nós somos convidados a desistir. Se eu entender que no meio daquela angústia, se eu já estava determinado a seguir, a angústia veio, me convidou a voltar, mas você dá uma de doido, fecha os olhos e segue. É nessa hora que a chave chega. É nessa hora que a porta se abre. É nessa hora que aquilo que era impossível torna-se real. Porque você não andou segundo a situação e a circunstância. Você vê que nessa hora aqui, da angústia de Jesus, até Jesus falou, filhos. Até Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Está doendo. Eu estou no ápice da angústia, no ápice da dor. Então nós precisamos colocar o nosso destino em segurança. Posso ouvir amém? Amém? Então aqui a gente vê, quando a gente olha para Mateus capítulo 26, verso 42, a gente vê que Jesus, o lado humano dele, o bombardeou, porque ele foi convidado a desistir como homem, mas na mesma hora ele nos ensina a colocar em segurança o nosso futuro. Quando ele diz assim: seja feita. Vamos lá, para o coral ficar mais bonito. Quando ele diz seja feita a tua vontade. Nessa hora aí, ele coloca o seu destino em segurança. Porque ele diz: Senhor, por mim mesmo, a dor está tão grande que eu paro aqui. Senhor, como homem, a angústia é tão pesada que eu paro aqui. Mas eu não quero fazer o que eu quero fazer. Seja feita a tua vontade. Nessa hora ele coloca o seu destino em local de segurança. A vontade de Deus, ela só se cumpre quando você, por livre-arbítrio, coloca tudo nas mãos de Deus. Então veja que não tem como nós alcançarmos o que Deus preparou para nós sem que a nossa vida não passe por Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Antes nós éramos pessoas frágeis, hoje nós somos fortes nele. Antes nós éramos pessoas que por quaisquer motivos desistíamos dos nossos sonhos. Hoje, seja feita a tua vontade. Antes de eu entrar na guerra, antes de eu entrar numa luta, antes de eu pleitear uma causa, eu orei, Deus sinalizou: segue, filho. A corda apertou. Ao invés de eu fazer a leitura do que, entre aspas, Deus falou por causa da situação e da circunstância, eu devo lembrar do que Deus me disse no início: segue. Eu lembro que quando o nosso coração estava desejoso de viver mergulhos profundos em Deus, nós adiantamos a igreja. Tempestades virão sobre as nossas emoções, situações delicadas virão, mas Deus dizendo desde o início: eu estou no controle. A tempestade vem, mas não é o diabo, não, é Deus. Então o que é que nos faz seguir? O que é que nos faz permanecer? O que é que nos faz não titubear, não desviar, nem para a direita nem para a esquerda? O que é que nos faz? A voz da vontade de Deus, que desde o início disse: filho, a tempestade vem, a situação está ruim, vou fazer o terrorismo, mas eu estou no controle. Amém. Então, ouvir o que Deus falou desde o início faz com que você se mantenha firme no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade nós somos convidados ao quê? A desistir. Nós somos convidados a olhar para um lado, para o outro, ver que não tem condições, não tem para onde correr, não adianta insistir, não adianta dar mão
Deus ele não costuma falar muito. Deus, quando te dá uma direção e comando de destino, Ele te fala uma vez. A guerra, a situação e a circunstância vem, e no meio da tempestade é muito mais fácil ouvir a voz do diabo dizendo que você vai cair, não vai chegar lá, do que ouvir a voz de Deus te lembrando: filho, fica firme. Por quê, pastor? Porque Deus falou uma vez com você. Ou você crê, ou você crê. Ou eu creio, ou eu creio. Deus falou, eu creio. Deus está no controle, eu creio. Seja feita a tua vontade, eu creio. Mas eu estou lá no meio da tempestade. Eu estou lá no meio do mar revolto. E Deus não vai falar por quê? Porque Ele já falou. Por que que nessa hora, na hora da tempestade, por que que muitos de nós somos facilmente convidados a desistir? Porque na hora da tempestade não